Fala pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta terça-feira, dia 1º dos 3, com a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Antalyaspor enfrentando a equipe do Fenerbahçe. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Antalyaspor, ela perdeu 4 e venceu apenas 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Antalyaspor é a 14ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Fenerbahçe é a 2ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Fenerbahçe para vencer. Pela Copa do Rei, temos a equipe do Cartagena enfrentando a equipe do Villarreal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cartagena, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Cartagena é a 8ª colocada da 2ª divisão do Campeonato Espanhol com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Villarreal é a 7ª colocada do Campeonato Espanhol da 1ª divisão com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Villarreal para vencer. Continuando ainda pela Copa do Rei, temos a equipe do Espanhol enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Espanhol é a 16ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Celta de Vigo é a 17ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do La Nucia enfrentando a equipe do Valência. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do La Nucia, ela empatou 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela venceu 2 e perdeu 3. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Superliga da Grécia, temos a equipe do Giannina enfrentando a equipe do AEK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giannina, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Giannina é a 11ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do AEK é a 2ª colocada com 35 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, AEK para vencer. Ainda pela Superliga da Grécia, temos a equipe do Ionikos enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ionikos, ela empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Ionikos é a 14ª colocada do campeonato da Grécia com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos é a 4ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora, Olympiacos para vencer ou partida acima de 1,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela perdeu 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Arsenal é a 1ª colocada do campeonato inglês com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Newcastle é a 3ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto,
partida acima de 1,5. Continuando ainda na Premier League, no campeonato inglês, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Everton é a 16ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Brighton é a 10ª colocada do campeonato inglês com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Fulham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Leicester é a 13ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Fulham é a 8ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa do Rei, temos a equipe do Casereno enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Casereno, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato espanhol da 4ª divisão, a equipe do Casereno é a 6ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, no campeonato espanhol da 1ª divisão, é a 2ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto na Copa do Rei, Real Madrid para vencer fora ou partida acima de 2,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Gijón enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gijón, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento do campeonato espanhol da 2ª divisão, a equipe do Sporting Gijón é a 13ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, da 1ª divisão do campeonato espanhol, é a 8ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Rei, fora, Rayo Vallecano para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Bournemouth. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bournemouth, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Manchester United é a 4ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Bournemouth é a 15ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Manchester United para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Manchester United vs Bournemouth, casa, Manchester United para vencer. Giannina vs AEK, fora, AEK para vencer. Lonicos vs Olympiacos, partida acima de 1,5. Arsenal vs Newcastle, partida acima de 1,5.
Espanhol versus Celta de Vigo, partida acima de 1,5. Cascerano versus Real Madrid, partida acima de 2,5. Cartagena versus Vila Real, fora, Vila Real para vencer.